Boa tarde, você aí. Professor Lucas aqui, continuando o nosso assunto de geometria plana. No último vídeo, mostrei para vocês como calcular o perímetro de um triângulo, de qualquer triângulo, seja ele escaleno, equilátero, isósceles, independente de como sejam os ângulos, obtusângulo, ângulo reto, tá? Ou acutângulo. A forma de calcular o perímetro do triângulo é a mesma. No vídeo de hoje, a gente vai calcular o perímetro de outras duas formas geométricas, que são o quadrado e o retângulo. Então, a primeira figura do vídeo é o quadrado. Então, o quadrado é uma figura formada por quatro lados e tem esses quatro lados congruentes, ou seja, os quatro lados são iguais e todos os ângulos possuem 90 graus. Então, são quatro ângulos de 90 graus. Então, trago para vocês a figura do quadrado. Acho que é comum a todo mundo. Não é estranho, né? Todo mundo já viu um quadrado, já trabalhou com quadrado, já fez cálculos com quadrado. Observe aí que eu chamei cada lado de L. Como todos os lados têm o mesmo tamanho, eu posso dar o mesmo nome. Se o valor é igual, eles são a mesma coisa. Então, eu chamei tudo de L. O perímetro do quadrado é dado pela soma dos lados. Então, perímetro igual a L mais L mais L mais L. Quando a gente está somando quatro coisas iguais, a gente pode representar isso por uma multiplicação. Então, perímetro é 4 vezes o valor do lado. Tá? Então, perímetro do quadrado, 4 que multiplica o comprimento do lado. Vamos para um exemplo rápido. Calcular o perímetro de um quadrado com 4 centímetros de lado. Então, nossa fórmula principal, né, perímetro é a soma dos lados. Como os lados são iguais, a gente pode representar por essa segunda equação. Perímetro é igual a 4 vezes o valor de um lado. Então, perímetro é igual a 4 vezes o valor do lado. É 4 centímetros. Então, 4 vezes 4 centímetros, a gente chega no resultado final, que o perímetro desse quadrado é igual a 16 centímetros. Beleza? Vamos para a nossa última figura geométrica do vídeo, que é o retângulo. Então, o retângulo também é uma figura de quatro lados. O retângulo também possui quatro ângulos retos. Importante, os lados opostos são paralelos, significa que eles nunca vão se cruzar se a gente imaginar a extensão deles. Tá? Lados paralelos são aqueles que nunca se cruzam, mesmo que a gente imagina que eles continuem seu comprimento até o infinito. Por enquanto, eu só dei características de quadrados que valem para triângulos, para retângulos e de retângulos que valem para quadrados. A diferença é que o quadrado tem os quatro ângulos iguais, os quatro lados iguais. O retângulo não precisa ter os quatro lados iguais. Então, coloquei algumas formas de retângulo aqui. A gente pode ter a base maior do que a altura. A gente pode ter a altura maior do que a base. A gente pode, inclusive, ter o quadrado. Então, o quadrado é um tipo de retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Tá? Então, eu trouxe um desenho para vocês aqui em que eu identifico, eu considero a parte de baixo do retângulo como base e a parte lateral como altura. Chamei a base de B, a altura de H. O cálculo do perímetro do retângulo é a soma dos seus lados. Como seus lados são paralelos e regidos por ângulos de 90 graus, o lado oposto tem o mesmo valor. Então, o lado oposto de H vale H. O lado oposto de B vale B. Quando a gente faz essa soma,
H mais B mais B. Apenas manipulação matemática, o perímetro vai ser igual a 2 vezes H mais 2 vezes B. Mais uma vez manipulação matemática, eu estou colocando 2 em evidência. Perímetro é igual a 2 vezes a soma de H mais B. Então, primeiro a gente deve somar, né, a altura com a base e depois multiplicar por 2. Vamos para um exemplo? Calcular o perímetro dessa figura. Então, o perímetro, observe aqui, ó, já fui direto na equação que a gente encontrou. 2 vezes H mais B. Então, a altura é 9, base vale 10. A gente consegue tirar essas informações da figura. Altura 9 e base 10. Como está num parênteses, a gente resolve primeiro o parênteses. 9 mais 10 igual a 19. Então, perímetro é 2 vezes 19. Resolvendo, eu tenho que o perímetro é igual a 48 centímetros. Feito? Pessoal, esses foram os 2 vídeos do dia. Na próxima semana a gente vai conhecer o perímetro do círculo. Até lá!